Sejam todos muito bem-vindos ao IDOT Entrevista, aqui no canal do YouTube IDOT Oficial, um programa que contará sempre com uma personalidade de grande influência para a osteopatia e para o IDOT. O objetivo desse programa é expor a biografia e a opinião dos nossos convidados. Contaremos ainda com a presença de grandes profissionais do IDOT e com vasta experiência clínica. Eles serão responsáveis por extrair o melhor do nosso convidado. Eu sou Fábio Damião e terei a honra de conduzir mais esse programa. Hoje teremos a honra e o prazer de entrevistar um profissional que é conhecido por sua didática, humildade, bom humor e profundo conhecimento da osteopatia. Quando Andrew Taylor Still disse que, abre aspas, osteopatia é anatomia, mais anatomia e, além disso, anatomia, fecha aspas, não sabia que impactaria tanto o nosso convidado a ponto de hoje, quando falamos em seu nome, associamos imediatamente à anatomia. O nosso entrevistado de hoje é o multipremiado e dono da maior coleção de relógios do IDOT, o professor CI Márcio Massarico Oguido. Nesse momento, apresento também os professores do IDOT que entrevistarão comigo o professor Oguido. São eles, professor Adalberto Kifuri Filho, professor CI do IDOT. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Tudo bem, muito obrigado. Eu estou até arrepiado e emocionado de poder fazer parte dessa entrevista aqui, um profissional que admiro demais. Muito obrigado. Professor Guilherme Lucchesi, professor CI do IDOT. Seja muito bem-vindo também, professor. Obrigado pela sua presença. Olá, Fábio. Olá, Márcio, os colegas. Também dizer que é um prazer estar nesse programa pela primeira vez, em especial com o grande mestre Márcio Oguido. Muito obrigado. Professor Hélito Vinhotti, professor do IDOT. Muito obrigado pela sua presença, professor. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu estou participando e me sinto honrado aí em fazer parte desse grupo aí. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Professor Masteu Astorga, professor CI do IDOT. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado, Fábio. Eu queria agradecer também essa oportunidade de estar aí participando do programa novamente e agora com um cara que é particularmente um grande amigo aí, está sempre com a gente, então vai ser com certeza muito prazeroso participar do programa. Muito obrigado e, obviamente, Oguido, é um grande prazer ter você conosco nesse programa. Seja muito bem-vindo, estamos entre amigos, isso aqui vai ser mais um bate-papo que nós vamos fazer durante essa entrevista. Aproveito para abrir esse primeiro bloco do nosso programa de hoje. Professor, na infância ou adolescência, já passava pela sua cabeça a ideia de se tornar um profissional de saúde? Já tinha indícios que trilharia por esse caminho? Olá, Fábio. Olá, colegas. Primeiro, eu queria agradecer aqui, o convite do IDOT. Tá? Já é uma grande honra fazer parte da equipe, né? Primeiro como aluno, já é uma honra fazer parte da equipe dos docentes, né? E ser convidado aqui para essa entrevista, então, é uma honra que não tem nem como mensurar, tá? Então, agradeço aí a presença aí dos colegas, né? Que vão estar me entrevistando, ao meu amigo grande Fábio Damião, tá? E vamos lá. Na infância, né, respondendo aqui a resposta do meu amigo Fábio, na infância e na adolescência, na verdade, nem passava pela minha cabeça que eu ia fazer algo na área de saúde. Tá? Na verdade, eu sempre gostei de algumas disciplinas que eu gostava mais, era biologia, tá? Principalmente lá no segundo colegial, eu gostava de biologia, gostava de física e matemática. Tá? Então, no meu primeiro vestibular que eu fiz, né? Eu prestei vestibular aqui na UEL, eu prestei para ciência da computação. Tá? E eu fui fazer ciências da computação. Né? Não tem nada a ver com a fisioterapia, né? Inicialmente. Mas eu fiz porque eu gostava muito de física e matemática. E comecei a fazer ali a graduação, né? De ciência da computação. E aí veio
um outro lado da matemática bem mais aprofundado. Então eu vi que na verdade não era tão simples assim a matemática e a física, é muito mais complexa, né? E se eu tivesse lá fazendo talvez a ciência da computação, ia estar lá no primeiro ano até hoje, tá? Já ia ter jubilado ali, né? Comecei a ter pesadelo com matemática ali, falei, vixe, então acho que não é esse o caminho. E como eu sempre gostei de matemática, física, tá? E também de biologia, sempre gostei muito de biologia, eu falei, vou fazer alguma coisa que envolva esses três assuntos, né? Biologia, principalmente física e matemática. Tá? E eu também gostava muito de mecânica, né? A mecânica, né? Daí falei, alguma área que dê para envolver biologia e física. Daí falei, vou fazer fisioterapia. Não tinha nem noção do que era a profissão. Eu fui pelas disciplinas básicas, né? Tá? Mas a princípio, pelas disciplinas básicas, eu fui para a área de exatas, escolhi ciência e computação. Tá? Mas aí eu não me adaptei e depois prestei vestibular, né? E eu fiz a fisioterapia, tá? Mas não tinha nem noção do que fazia a fisioterapia. Eu fui pela disciplina básica, que envolvia biologia e física, né? Principalmente. E um pouquinho de matemática. Tá? Acho que é isso, Damião. Muito obrigado, professor. E queria convidar agora o professor Guilherme Luquezzi para a sua pergunta para o nosso convidado, Márcio Guido. Então vamos para as origens. Eu queria que você falasse um pouco sobre a história dos Oguidos, né? Desde quando eles chegaram no Brasil, quais foram as motivações que fizeram com que eles viessem, né, para cá, até chegar nos seus pais. Quais foram os principais valores, né, que eles transmitiram para vocês e como tudo isso influenciou a tua vida pessoal e profissional. Nossa, Gui, pergunta filosófica tinha que ser você, né? Obrigado pela pergunta. Cara, essa pergunta, na verdade, praticamente resume tudo que eu sou hoje, né? Então, a família do meu pai é Oguido, né? Apesar da grafia ser escrito Ogido, né? Meu tataravô, ele escreveu, porque lá no Japão, se não me engano, G-I como Gui. Então, na verdade, é Oguido, né? Tá? Mas apesar da grafia, fica Ogido. Da parte da minha mãe é Tabata, tá? Então, os dois, tanto meu avô quanto meu tataravô, das duas partes, eles vieram de uma parte do Japão, de uma ilha que chama Okinawa, tá? Quem assistiu o Karate Kid, o antigo lá vai saber, tá? Que é uma ilha mais ao sul do Japão, uma ilha tropical, né? Bem na época do pós-Segunda Guerra. Então, o Japão estava numa situação bem complicada, né? Financeiramente ali, a condição ali social estava bem complicada então eles vieram aqui para o Brasil, né? E naquela época, o pessoal de lá, eles falavam que no Brasil tinha dinheiro na árvore, né? Pensava, nossa, né? Aqui a gente passando dificuldade e lá no Brasil tem dinheiro na árvore, mas o dinheiro na verdade era o café, né? Não era o dinheiro em si, né? Então o pessoal veio para cá, tá? E assim como, né, aqui no Brasil, no Japão também tinha áreas que eram mais ricas, né? Regiões que eram um pouco mais pobres, né? Então essa região, essa ilha era uma região um pouco mais pobre, né? Comparando com o país. Então, tinha um incentivo, né, para as pessoas saírem, né? E eles vieram para cá, nesse período pós-guerra, e começaram a construir a vida aqui, né? Falando aqui do meu avô, eu tive morei com meu avô materno, né? O pai da minha mãe, que era o Hiroshi Tabata, tá? Tanto que o nome do meu filho é Rafael Hiroshi Oguido. Eu coloquei em homenagem ao meu avô, tá? Lógico, tem consideração de ambos os lados, mas recebi muita influência do meu avô, tá? E quando ele veio assim, praticamente uma mão na frente e atrás, não tinha nada, né? E assim, depois que a gente fica adulto, passando o tempo, a gente fica fazendo reflexões, né? Nossa, ele veio de lá sem nada, ele batalhou, conseguiu, né? Tudo que ele conseguiu, né? Os dois lados, né? Mas muita influência do meu avô. Uma coisa que eu lembro muito do meu avô, né? Que ele sempre ele passou para minha mãe e passou para mim, né?
sempre assim, trabalho e estudo, sempre tá trabalhando, né? E tudo que for fazer, tá? Dá o seu melhor. Não importa se vai ser o melhor de todos, mas você tem que dar o máximo, tá? E isso foi passado para minha mãe passou para mim, fazer até o final. Eu lembro que minha mãe sempre falava, ó, pode ser o seu último dia do trabalho naquela empresa, mas você vai ter que dar o seu melhor até o último dia para manter o nome, o seu nome e o seu sobrenome da sua família, tá? Então, essa é o que eu vejo hoje, né, fazendo reflexões, né? Então, eu agradeço muito, né, a toda a minha família, né? Teve toda essa origem, né, que veio do Japão, né? E dessa ilha de Okinawa e foi transmitindo toda essa parte, né, de como ser pessoa, né? Até hoje aí, tá? Então, essa grande influência aí do meu avô e da minha mãe, né? Mas eles vieram nesse período da Segunda Guerra, né? E foram construindo tudo, e aí tô aqui a terceira geração aí. E Mas os princípios mantêm. Eles chegaram já no sul, no Paraná? Como foi? O meu da parte do meu pai, se não me engano, já vieram para cá, né? Foi uma cidade aqui do lado, né? Perto de Londrina. O meu avô, ele chegou em Santos, ele ficou, agora não lembro qual cidade de São Paulo, mas trabalhou na lavoura, né? Depois ele foi para uma cidade perto de Açaí, né? Quem é daqui da região sabe que Açaí praticamente só tem japonês, né? Eu falo que lá cachorro late em japonês, passarinho canta em japonês. Então meu avô morou nessa região, trabalhou com lavoura, né? E depois de um tempo ele juntou o dinheirinho, né? E veio para Londrina, que é a cidade aqui, e abriu uma lanchonete, tá? E uma lanchonete, e aí foi até o final da vida, né? Ele teve essa lanchonete. Essa foi a trajetória aí dos meus avós, né? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professores. Convido agora o professor Matheus para sua pergunta para o Márcio Oguido. Bom, Martinho, eu sei que você morou um tempo, né, no Japão, né, você foi para lá, e eu queria saber quais foram os valores ou as mudanças que você teve nesse tempo. O que te agregou o fato de você morar lá? O que isso mudou, por exemplo, não só na sua vida, né, financeira, não nesses pontos, mas o que te mudou como pessoa e o que isso te trouxe de valor? Nossa, Matheus, obrigado pela pergunta. Uau, essa pergunta. Eu morei no Japão, tá? Fui para lá quando eu tinha 9 anos, né? Tá? Hoje estou com 19, já faz um tempinho, né? Então, eu fui lá e fiquei 3 anos e meio, quase 4 anos. Tá? Foi um aprendizado muito grande, tá? Além da língua japonesa, né? Então, quando você está num lugar que se liga a televisão, é só japonês, você sai na rua, só japonês, né? Você está na escola, eu estudei no colégio público de lá, também só japonês, você acaba aprendendo japonês. Mas mais do que a língua, tá? Foi observar um pouco, na verdade, da onde que a origem, né, da minha família. E ali eu vi uma coisa que eu trago ali, a principal mudança foi no colégio, tá? Ali eu estudei no colégio público de lá e eu vi ali muita disciplina, tá? Disciplina mesmo, sim, um rigor, principalmente o respeito, sabe, com o professor, assim, a questão hierárquica. Eu lembro que a gente ficava sentadinho, né, na sala, tinha o presidente da turma na sala de aula, né? Quando o professor entrava na sala de aula, aí a gente ficava em pé, aí fazia o cumprimento ao professor, só depois que o professor sentava na cadeira a gente podia sentar. Então era um respeito muito grande, né? A questão hierárquica, os cuidados que cada um tinha com a escola, né? No Japão ali,
depois que a gente fazia depois do almoço, era o período integral, né? E a gente fazia depois do almoço a gente fazia o SOD, né? Quem é japonês sabe que é a limpeza. Então não tinha uma pessoa de fora que ia fazer a limpeza do colégio. Cada aluno, tá, era responsável por um setor e fazia a limpeza ali da região. E aquilo não era como dizer, assim, nossa, não é para sentir, nossa, isso diminuir, mas cada um responsabilidade de cuidar daquela região. Então, uma coisa que eu trago muito, principalmente do colégio, da escola de lá, tá? E quando você vê o colégio ali, mais do que o conteúdo, né, teórico ali, mas a formação do indivíduo começa tudo, né? Começa ali quando criança, né? Ensinando o respeito ali aos seus superiores, o cuidado que você tem que ter com o que você usa, né? A responsabilidade que você tem que ter com a tarefa, com as tarefas que tinha, assim. Então, muitas vezes, ia para casa, era muito como falar assim, hoje eu não posso... criança, com 9 anos, falava assim, hoje eu não posso sair ou jogar videogame porque eu tenho tarefas para fazer para amanhã. Então, era uma disciplina muito grande. E aí, é isso que eu carrego, sabe? Apesar de que... lógico, depois eu voltei para o Brasil, né? Um pouquinho diferente aqui, não. Eu no colégio público também, tá? Mas era um pouquinho mais de bagunça, mas lá achei que era assim, normal ter um rigor muito grande e aqui é muito solto, né? Então acho que o meio termo seria interessante. Mas isso o principal do Japão que eu trago para mim é isso, sabe? A questão hierárquica, o respeito, né, aos mestres, tá? Então o cuidado que você tem que ter com o que é seu, né? O respeito, né? Se tem um lápis que cai no chão, pô, aquilo lá é o seu estudo, né? Faz parte do seu estudo. Você não pode deixar no chão ou passar por cima. Então, tudo isso, são coisas pequenas, né? Mas que eu trago, né? Principalmente do colégio lá, né? Do Japão. Tá? Mais do que a língua, né? Todo esse costume, né? Que eu trago e eu, de alguma forma, tentar passar para os meus filhos também. Né? Obrigado, Matheus, pela pergunta. Obrigado, professores. E agora chamo o professor Eliton para fazer a sua pergunta para o professor Márcio Guido. Bom dia, Márcio, tudo bem? Você falou de filhos, a gente sabe que você é casado e tem 2 filhos, né? E tem uma rotina muito cheia, né, da aula praticamente todo fim de semana, é uma máquina aí de dar aula aos fins de semana. E a gente sabe também, eu sei também que você atende muitos pacientes, tá? E eu fico impressionado com a disponibilidade que você tem com relação aos seus pacientes, porque você atende esses pacientes a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, tá? Eu fico impressionado com isso. E eu queria saber, na verdade, como que você faz a conciliação, tá? Da sua esposa, dos seus filhos, com a sua vida profissional. Grande amigo, professor Eliton. Uau, sua pergunta boa, muito bom. Realmente, agora nesse período de pandemia tá bem mais tranquilo, né? Mas mas nos dias normais são bem corrido mesmo, assim. Eu tento fazer da minha vida, né, um quadrante, né? Eu assim, tem que ter um tempo, como se fosse 25% que eu tenho que dedicar. 25% que eu dedico para as aulas, um quadrante, né? O outro quadrante aos atendimentos, o outro quadrante para os estudos e um outro quadrante para família e lazer, tá? Mas realmente o quadrante às vezes família e lazer fica meio, em vez de ficar 25, às vezes fica uns 15% assim no dia a dia, né? Então eu tento manter o equilíbrio aí entre esses 4 quadrantes, tá? Apesar de que às vezes o quadrante lazer e família fica um pouco mais curto. Então quando eu comecei a dar um pouco mais de aulas, né? E também aumentar os atendimentos e realmente quando no consultório de osteopatia, né, muitas vezes o paciente liga, né,
assim, bem tranquilo, né? Falar, pelo amor de Deus, não tô conseguindo nem andar, né? Não consigo nem respirar. Aí você fala, nossa, preciso atender esse paciente para aliviar. Eu sempre me imagino se estivesse no lugar do paciente, né? Precisando de ajuda, né? E falar, preciso ajudar ele, né? E muitas vezes acaba atendendo até mais tarde. Então, uma das coisas que eu fiz, tinha uma época você vai abraçando tudo. Nossa, tá ficando o quadrante de lazer e família não tava nem 1%, estava ali um filete só, né? Então, uma das coisas que eu fiz eu mudei para perto do meu trabalho, da minha clínica. Então, eu comprei um apartamento na mesma quadra da clínica. Tá? Não deu para comprar mais perto, porque ele teria que morar na clínica. Então, eu comprei na mesma quadra. Tá? Isso já me facilitou. Eu consigo voltar na hora do almoço para ver eles, né? Uma outra coisa que eu observava é que no começo eu tentava fazer atividade física no final do dia. E só que muitas vezes no final do dia ligava os pacientes com muita dor e tinha vezes que eu ficava 8, 9 horas, uma vez fiquei até 10h30 da noite no consultório. E aí passava ali às vezes 2, 3 semanas, não tinha feito nada de atividade física e nível de estresse ali alto, né? E quase não tinha tempo para minha filha. Então, o que eu fiz? Assim, bom, quando eu ligo o paciente, eu acabo marcando no final do dia. Então, se eu deixar para fazer atividade física, sai 9 horas, às 10 horas, eu não vou conseguir. Então, eu mudei amanhã, tá? Eu comecei a atender, tinha vez que eu atendia 7, 8 horas, né, da manhã. Eu coloquei fixo para atender às 9 horas da manhã, porque daí, de manhãzinha, eu tento fazer minha atividade física. Aí eu tento acordar quando consigo, né? Lá às 5h30, às 6 horas, quando eu tô mais animado, 5 horas, tá? Para fazer atividade física nesse horário, porque daí eu já fiz a atividade física e se alguém precisar de mim, tá? Naquele dia eu já fiz minha atividade física, tá? E se não precisar eu volto mais cedo e já fico com meus filhos lá também, tá? Então essa foi a adaptação. Eu mudei para perto no consultório, comecei a atender um pouco mais tarde, porque eu sei que às vezes durante o dia liga a paciente que eu tenho que socorrer ali no dia. Tá? E as aulas, né? Eu realmente tem vezes que eu pego ali, emendo ali vários finais de semana. Então, para isso eu tentei adaptar o meio de semana. Tá? Então, e outra adaptação, segunda-feira eu tento deixar a agenda livre, tá? Porque nessa segunda eu encaixaria como aquele quadrante para preencher ali os 25 para passar o tempo com a família, né? Com a esposa, filhos e ter um tempo para mim também, né? Quando ninguém me liga travado, né? Aí acaba vindo atender, né? Então eu tento adaptar o tempo, eu tentei adaptar dessa forma, né? Porque senão a gente passa a vida ali só trabalhando e estudando, né? É isso, Elton. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado também. Professor Adalberto, sua pergunta para o professor Márcio Guido. Bom, professor, eu tinha umas 20 perguntas aqui para você. Uma pessoa que desperta muita curiosidade, muita admiração nas pessoas, gera essa curiosidade de saber como é a rotina dela, né? Então, você alcançou bastante esse sucesso profissional e é conhecido por ter muito conteúdo, principalmente de anatomia. E eu queria saber como que você faz dentro dessa rotina toda corrida, como você se organiza em relação aos seus estudos. Como é no seu dia a dia você encaixa os estudos aí. E uma outra pergunta dentro dessa também. Quando você vai estudar determinado assunto, qual é a sua dinâmica? Qual é a sua sistematização de estudo? Você abre vários livros e estuda de uma vez? Ou você abre um livro por vez? Fala um pouquinho disso pra gente aí, Marcelo. Grande amigo, professor Adalberto. Tá? Obrigado pela pergunta novamente. Bom, primeiro, em relação ao tempo, né, que eu faço para estudar, depois a metodologia. O tempo, quando a pergunta do Guilherme, né, que ele falou da família, quando ele falou da família, eu falei, nossa, aquilo lá praticamente resume tudo que eu sou. Tá? Então, lembro quando eu era criança, né? Minha mãe sempre fazia eu ficar, isso ela era bem
bem rígida, né, com relação ao estudo. E agradeço ela, nossa, assim, tudo que eu sou hoje, né? Então, enquanto o pessoal tava brincando, ela fazia eu ficar estudando. Eu lembro quando adolescente também, se eu chegasse em casa, sentasse para assistir televisão, eu falava, você tem tempo para assistir televisão e não vai estudar, então você vai ter que trabalhar. Mesmo que for para varrer grama. Então, assim, sempre foi, para mim, foi um padrão, assim, aproveitar o máximo ao tempo, não ficar desperdiçando o tempo, tá? Não que descansar, passear seja desperdiçar, tem que ter esse tempo também, mas tentar otimizar ao máximo o tempo, tá? Com estudos, tá? E, então, se pegar aqui, se eu mostrasse aqui o consultório, igual no seu aí, Adelberto, tá vendo ele ali atrás, cheio de livro, né? Então, sempre tem um livro do lado aqui, que quando o paciente atrasa um pouquinho, ou tem uma janela, ou tem um intervalinho, tem que ter um livro para estar otimizando aquele tempo. Então, às vezes fala, nossa, 10 minutinhos. Aí pega aqueles 10 minutinhos, aí dá uma estudadinha. Mas 10 minutos, muito pouco. Dali a pouco tem mais 5 minutinhos. Dali a pouco tem mais 15 minutos. Tá? Dali a pouco tem... Quando você vê, você tem 1 hora que você vai somando, tá? Quando veio, passando o dia, já teve esses pedacinhos, curtos tempos, tá? Você foi juntando o conteúdo, tá? Que dá ali um horário grande, né? Nesses pedacinhos, tá? Então, esse que é uma das coisas que que já é um padrão meu por causa da minha mãe, né? Otimizar o tempo, aproveitar esse tempo que você tem, tá? E como que eu gosto de estar estudando? Quando eu pego um livro para eu estudar, eu falo assim, nossa, para eu fixar o conteúdo, eu gosto de pegar por autor, um livro. Por exemplo, quando eu fui ler o primeiro, assim, foi o Capandi, né? Um dos, né? Para eu entender, ele tinha que pegar desde do comecinho, tá? Eu não consigo pegar... Às vezes, quando tem que montar uma aula, alguma coisa, tem que pegar pedaços de vários livros. Mas o que eu considero que eu consegui ler aquele livro, tem que pegar lá do comecinho, mas eu pego lá dos agradecimentos, lá do prefácio, porque, na minha opinião, você tem que ir entrando, tá, na cabeça do autor. Não pegar um pedaço do que ele fala, por exemplo, quando ele vai falar de joelho. Quando ele foi falar de joelho, ele já teve vários pensamentos que ele teve para chegar no joelho. Ele tem o jeito que o autor pensa, o jeito como ele enxerga. Quando você entra na cabeça do autor, quando chega naquele assunto que você quer, tá, tem muito mais profundidade. Então, eu tento pegar um livro e ler do comecinho até o final, tá? Porque você vai pegando o jeito que o autor pensa, tá? E como que eu faço para fixar esse conteúdo? Por exemplo, tem livros que eu li 10 anos, mas como que eu faço para fixar? Para eu considerar que eu estudei aquele livro, eu tenho que pegar aquele conteúdo e repassar por um papel em branco, tá? E naquele papel em branco eu traduzo aquela linguagem daquele autor por uma linguagem minha, tá? Uma linguagem que seja por tópicos, ou pode ser por esquemas, pode ser por desenhos, mas tem que ser quando eu vou fazer esse esquema, esse resumo, eu sempre faço esse resumo pensando assim, será que eu vou conseguir lembrar desse resumo daqui 10, 20 anos? Tá? Então, sempre que eu faço um resumo, eu faço pensando assim, pegar aquele conteúdo, às vezes na linguagem do autor, colocar num papel em branco, tá? Numa linguagem minha, tá? Por tópicos, por esquema, por desenho. E se for um desenho que eu possa reproduzir de maneira rápida. Porque às vezes pode ser 3 riscos ali, tá? Uma pessoa de fora olhar aquilo e falar, tem 3 riscos. Mas como fui eu que fiz aquele desenho, e se eu ler algum tópico que está escrito, eu consigo lembrar do que está escrito no livro, tá? Então, eu vou fazendo isso fui fazendo isso, né, com vários livros, extraindo esses resumos, tá? E depois que eu vou extraindo resumo, por exemplo, do Capandi, do Moore, Brunston, tá? Guyton, eu vou fazendo esses resumos. Demora, tá? Demora bastante. E depois, a outra fase, tá? São em 2 fases, tá? Então, tem um livro. Desse livro, eu extraio os conteúdos de vários livros, traduzindo por vários resumos com uma linguagem minha. E depois,
eu tenho vários resumos de autores com uma linguagem minha, e depois eu tenho que juntar esses resumos, tá? Para criar como se fosse um livro, tá? Um livro meu, meu assim, um conteúdo meu, dos resumos dos livros com a minha linguagem, tá? Porque, por exemplo, tem autores que falam de ombro de uma forma, tem autores que falam de ombro de uma outra forma. Eu tenho que juntar esses dois conteúdos para produzir um conteúdo meu, para eu poder aplicar isso no meu dia a dia, tá? Então, seria esse o jeito que eu faço para estudar. Às vezes demora um pouco, tá? Uma coisa é você ter o livro, outra coisa é você ler o livro, outra coisa é o que você aproveitou daquele livro. São coisas distintas. Não adianta você ter um monte de livro e falar o que você aproveitou. Agora, tem um monte de livro, você leu o livro? Li. O que você lembra deles? É outra coisa. Agora, você tem os livros e você extrair aquele conteúdo, como se fosse apertar, enxugar aquele livro e sair o que é importante para você e você usar no seu dia a dia, aí sim aquele livro valeu a pena, tá? Então, eu enxergo dessa forma. Tá? E às vezes leva muito tempo para resumir um livro, tá? Mas aqui, se você só lê o livro, mas é muito rápido, tá? Mas se você resumir, você leva o tempo de 4 vezes mais do que você só lê. Só que aquele tempo que você levou a mais vai servir para o resto da sua vida, tá? E às vezes 10 anos passa muito rápido, tá? E você ter 10 anos, você poder lembrar do conteúdo que você leu leu há 10 anos atrás, a somatória disso é como se fosse um tijolinho que você vai colocando a cada livro. Vai tijolinho fixo, que a longo prazo ele vira um muro gigante, tá? Okay. Seria mais ou menos assim, Adalberto, que eu faço, me programo, né? Não sei se deu para entender. Foi minha admiração. Valeu. Adalberto, obrigado. Posso completar? Opa, por favor, professor. Ontem à noite eu pesquisei um pouco sobre o professor na internet, nas plataformas aí. E é uma metodologia que vem dando certo há muito tempo, tá? Então, em 1998, o professor Márcio Guido, o Rotary Club de Londrina, o premiou como excelente performance escolar, em 1998. Em 1999, o professor Márcio Guido ganhou o 2º lugar no concurso de oratória em língua japonesa do Paraná. Então, esse concurso foi feito pelo Consulado do Japão, em Curitiba, em associação com a Federal do Paraná. Além dos 4 relógios, então, ele já é multipremiado há muito tempo, né? Essa metodologia vem dando certo há um tempo aí. Na faculdade também, o professor na UEL, né? Ele se ingressou na UEL formou em 2006, né? Foi isso? Isso. Durante todo o período de 4 anos de formação, 4 ou 5, qual é? 4 anos. 4 anos, ele foi em 11 eventos, 11 congressos, e fez 7 apresentações nesses congressos aí. Então, ele tem uma média bem alta de participação em eventos, né? Também acho que tudo isso contribui para o grande professor, para o grande osteopata que ele virou, né? Poxa, obrigado. Nossa, nem lembrava mais de algum... Obrigado. Perfeito, muito bom. Detalhes muito importantes aí da vida do professor Márcio Guido. E, professor, você falou em algum momento daqui da nossa entrevista sobre os quadrantes, como você divide a sua vida. Por mais que a gente sempre sacrifique um pouco, né, o quadrante ali da família, como você mesmo falou, que dos 25, às vezes, você só usa eventualmente ali 10, 15%. Eu gostaria de saber como que você utiliza esse tempo com a sua família, como é o seu dia a dia com a sua família, diante de tudo isso que foi exposto aqui. Porque a gente, quando olha um professor, a gente acha que ele só faz aquilo 24 horas por dia. Como é que é a sua vida aí em família? Como é que você utiliza esse quadrante durante o seu dia a dia? Ô, Fábio, obrigado pela pergunta. Né? Nossa, de várias formas. Lógico, agora nessa pandemia tá um pouco atípico, né? Mais em casa, tá? Mas, nossa, a gente vai em shoppings, né? Às vezes com meu filho maior, a gente leva para andar de bicicleta, tá? Na casa dos avós, né? Também que
que eles gostam muito. Então, criança, coisas assim, muito simples, né? Mas que, nossa, para eles, e às vezes, tem lá todo aquele brinquedo sofisticado, né? Que ganha, né? Dos avós, a gente compra também. E às vezes você pega um pedaço de papel ali e faz um negócio simples ali, um peixinho ali, um aviãozinho. Esses dias eu fiz uma pipa com um saco plástico de mercado. E ficou lá brincando, né? Eu acho que até eu me diverti mais que ele. Então, esse tempo assim, né? Lógico, né? Com a minha esposa junto. E a gente sai, faz coisas assim simples, né? Mas que para eles assim você vê que nossa, em casa mesmo assim, brincando de correr, pega-pega. Meu filho maior agora tá com brincadeira de peixinho, né? Então a gente fica fazendo coisa com peixe lá, de pedaço de papel, plástico assim, então coisa muito simples. Aí eles brincam um pouquinho de bola, né? Chutando bola lá, todo mundo dá risada lá, acho que talvez menos os vizinhos, né, que fica os barulhos de correria lá, tá? Então, tudo assim muito simples assim, e só que para eles, nossa, é gostoso demais ali. Tem programas de televisão, né, infantil, e sai as musiquinhas, às vezes o meu menorzinho, a gente fica cantando ali, ele fica dando risada, aquela gargalhada ali. Para quem tem filho, nossa senhora. Você vê a gargalhada do filho, abraçar, sentir aquele cheirinho lá, nossa, é recarregador, né? É reparador, né? Então, é isso, Damião. Esse tempo assim que eu pego, né? Esse tempo, esse quadrante, né? Que às vezes não fica tanto um quadrante, um pouquinho menos. Mas o tempo que eu estou ali, essas brincadeiras, né? A gente vai a algum lugar para comer também, né? Assim, coisa simples, assim, que, nossa, para eles, tá? É muito divertido e é o que fica, né? Tá? Acho que é isso, meu amigo. Perfeito, professor. E com essa explanação, né, sobre esse tempo, esse quadrante, a gente vai chegando ao fim desse primeiro bloco da entrevista. Nós vamos para um rápido intervalo e dentro de alguns segundos estaremos de volta. O IDOT Entrevista está de volta para mais uma série de perguntas para o professor CI, Márcio Guido. Professor, uma das características marcantes no corpo docente do IDOT é o fato de todos terem uma vasta experiência clínica. Fale um pouco sobre o seu dia a dia de consultório e como a sua vida clínica ajuda na sua jornada como professor. Grande Fábio. Uau, só perguntas boas aqui, hein? A clínica, né? Lógico, uns requisitos, né, para você tá ministrando, né? É ter a experiência clínica, porque a gente leva a experiência clínica para as aulas, né? Então, quando uma ajuda na outra, né? Então, quando você tá preparando uma aula, lógico que tem que estudar aquele conteúdo, né, com uma certa profundidade, e esse estudo que você faz, isso vai te ajudar na clínica, tá? E do outro lado, a clínica, ele vai te trazer experiências, tá? Vivências suas que você vai estar levando para a aula. Então ele é casado, tá?
Mas a gente não precisa, para eu ser um bom clínico, eu tenho que dar aula. Não é isso. Você tem que estar estudando para ser um bom clínico, tá? Mas na aula você tem que levar os exemplos clínicos, né? Então, as duas são casadas, né? Desculpa, a pergunta que você fez você faz bem rapidinho de novo a pergunta? Como que Como que a sua experiência clínica te ajuda na sua jornada como professor? Sim, ajuda demais, porque uma coisa é quando você fala assim, já que assim, muitas coisas a gente cita de livro, né? Mas quando você fala, tal livro fala que acontece isso e isso. É diferente de você falar assim, atendi esse paciente, tá? E esse paciente reagiu dessa forma, teve esse intervalo de reação, depois de tanto tempo reagiu dessa forma. Então, você colocando a sua experiência, tá? Te dá uma bagagem maior, você fala com muito mais segurança, né? E fala com propriedade sobre aquilo que você vivenciou. Então, eu acho que é essencial, né? Uma coisa é você só ter a teoria, né? A outra coisa é você ter a prática. E como osteopata, eu não consigo nem imaginar como é que é assim, ser um osteopata sem ter a prática, né? Você pode ser um osteopata só com a prática, né? Só com a prática, mas não precisa ser professor, mas obrigatoriamente tem que ter a prática clínica, tá? Então ajuda demais para levar o exemplo de casos, possibilidades, né? Não só os casos que deram certo, né? Então, e os casos também que foi difícil também o principal também quando eu era aluno, tá? Eu sou aluno, a gente é sempre aluno, né? Mais aluno do que professor, gente. Nossa, chegava um paciente e falava, nossa, esse paciente se ele chegasse com dor, saísse sem dor, eu achava que ele tinha feito alguma coisa errada. E não é bem assim, né? Até porque isso já está fora da filosofia, né? A gente não cura ninguém, né? O próprio corpo se autocura. Tá? Então eu levava também os casos, falava, esse paciente tal, e tive essa dificuldade e tive que encaminhar para um outro profissional. Até para eu não falar assim, ufa, né? Eu posso ficar mais relaxado, né? Tá? Então, e lógico também os casos que deram certo, tá? Então a gente vai levando para as aulas, né? As experiências clínicas, não somente de autores dos livros, mas principalmente a que a gente vivencia, tá? Que a gente pode falar com mais intensidade. E quando a gente fala que a gente vivenciou, né? É automático. O corpo ele já é diferente, a maneira que transmite, o tom de voz, o jeito que você gesticula, o olhar, né? Então você fala com aquela propriedade. Tá? E faço questão de levar os casos que deram certo e também os que tiveram dificuldade, tá? Muito obrigado. Obrigado. Professor. Professor Adalberto, sua pergunta para o Guido? Professor, assim como você disse que no seu estudo você pega diferentes autores e cria sua roupagem, eu queria saber tanto o osteopata Márcio Guido quanto o professor osteopata Márcio Guido, para ter essa roupagem de hoje, quais profissionais e quais pessoas você se embasou aí, né? Quem te deram essa força e te fortaleceram para se tornar o professor que você é hoje e o profissional que você é hoje? Puxa, obrigado, Roberto. Pergunta. Sim, tudo que eu... Depois de a gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando mais reflexivo. E fazendo reflexões, eu sempre tento buscar... Nessas reflexões, eu sempre vou tentando enxergar lá atrás, né? Lá atrás. E tudo volta na pergunta do Gui, né? Sempre quando eu pergunto como é que por que estou fazendo isso hoje, tá? Volta lá que é tudo que vem da família. Então, a roupagem, né? Primeiro como eu sou, não em relação ao conteúdo, mas os princípios passados do meu avô, né? Do lado de Tabata, e depois para minha mãe, e da minha mãe para mim. Então, isso foi isso é algo que está ali dentro, não é uma camiseta que eu uso, é uma coisa isso é o que eu sou lá dentro, não tem como, não é o que eu faço, é o que eu sou, né?
Então, de como a minha rotina, né? Como ser pessoa. Depois, fui tendo outros, aí já em relação à parte acadêmica, né? Um dos modelos que eu vejo, acho que os primeiros, né? Pensando hoje, fazendo essas reflexões. Lá quando eu entrei no terceiro colegial que eu consegui, eu fui para uma escola, né? Particular. E eu vi ali os professores, que eram os professores do cursinho, nossa, a animação que eles passavam, assim, o jeito que eles faziam para entender, né? E eu achava aquilo lá, nossa, achei fantástico, né? Os professores de cursinho, né? Que era o professor do terceirão. Então, eram muito animados, dinâmicos. E hoje, pensando, eu vejo que aquilo lá foi uma coisa que me prendeu. Tá? Nossa, que legal o jeito de ensinar. Na época eu estava fazendo também um vestibular, eu fui fazer uma aula particular com um professor de matemática, que era quem é de Londrina talvez vai conhecer, o professor Gileno. Tá? O Matheus ali, tá? Então, era uma salinha que ele tinha, e eu lembro que ele começava, ele era um pouquinho bravo, assim, mas a didática dele, eu lembro que ele começava lá matemática, ele começava a falar números naturais. 1, 2, 3, 4. Aí eu chegava, puxa, tá de brincadeira, né? Eu vim aqui no cursinho, né? Nesse curso particular de matemática para preparatório para o vestibular, para aprender números naturais. Aprender que 1, depois vem o 2, depois vem o 3, depois ele começava 1,1. E ele começava lá da base, só que quando ele chegava lá na frente, numa equação muito mais complexa, ele falava assim, lembra que eu estava falando de números naturais? E ele pegava lá daquela base, daquele negócio que se olhava simples e colocava naquele negócio mais complexo. E aí tudo fazia sentido. Tá? Então, os exemplos, lá quando eu estava lá no terceiro colegial, né? Eu fiz um ano de cursinho, tá? No cursinho, nesse curso eu via o quão importante é na matemática o número natural, saber que depois do 1 vem o 2, não saber depois que o 1 vem o 2, mas lá na frente, a somatória desses pontos simples, como que ele vai explicar o complexo, que é a somatória de tudo isso que é simples. Tá? Então, uma das coisas, fazendo essas reflexões, né, é a dinâmica dos professores do cursinho, do terceirão, a dinâmica que eles faziam. O outro que eu vejo como que não é enxergar tentar entender o complexo, mas para você entender o complexo, você tem que partir de uma coisa simples, trivial, e a partir daquele trivial vai se encaixar no complexo, e aquele complexo vai virar uma coisa óbvia. Mas para você entender o complexo, você tem que entender que depois do 1 vem o 2. É ridículo você pensar dessa forma. Mas quando você encaixa essa informação naquelas equações mais complexas, limites, derivadas, você vê que é tudo lógico, porque você entendeu que o 2 vem depois do 1. Traduzindo isso para a simpatia, para o nosso dia a dia, né? A máquina humana é a complexidade de perfeição, não tem nem o tamanho do universo, até mais, limitado naquele ponto do corpo humano, até mais. Mas para você entender aquela complexidade, tá? Você tem que lembrar que depois do 1 vem o 2. E cada pontinho vai entrar nessa complexidade e vai fazer sentido, apesar de que se você pegar todos os dois, não vai chegar perto da complexidade do corpo humano, tá? Então é isso que eu fazendo reflexões, né? De maneira indireta fui pegando a questão didática dos professores do cursinho, a animação que eles tinham, tá? Entender o complexo a partir do básico, do simples, e isso vai encaixar naquele complexo que vai fazer o sentido, que vai te gerar compreensão, tá? E também já entrando na graduação, tá? Eu sou grato a todos os meus professores, né? Tanto da graduação, os professores da vida, que são da minha família, os professores, desde o professor que me ensinou a escrever, tá? E até os professores que eu tenho até hoje, os que vou ter também. Alguns me chamaram a atenção. Tem um professor lá da UEL, tá? Permite falar o nome, que é o professor André.
que dava aula de cinesiologia, tá? Então, sempre gostei de física. E quando ele entrou com essa disciplina de cinesiologia, eu lembro que ele levava um esqueleto e umas cordinhas, mais nada. E a partir dali, ele pegava o músculo insere aqui, vem para cá, puxa aqui. Eu ficava impressionado, tá, com o conhecimento que ele tinha e a maneira de demonstrar. E é uma das formas que eu dou aula hoje. Tá? Você pegar uma estrutura e tentar ir demonstrando. É vetor de força, né? Vetor de força, alavancas, tá? E acho que esse é que eu peguei bastante, que eu carrego, agradeço ele. E todos os meus professores da graduação, todos foram excelentes, né? Mas ele é um dos que me marcaram pela didática, né? E depois que eu formei, tá? Três professores que eu falo que são, para mim, são guias, né, na escola: o Zezé, a Norma e o Marcial, né? Que são os três que têm mais tempo, né? De caminhada aí, são os guias, né? Eu lembro que o meu modo de introdução foi com a professora Norma. Acho que o modo de introdução é o que impacta, que impressiona, né? E quando logo que eu formei, tá? Quando eu formei, eu falei, nossa, eu não sei nada, né? Eu pensava assim, né? Aí no modo de introdução, logo que eu formei, já fui fazer a formação em osteopatia, foi com a professora Norma, tá? Então eu achava que não sabia nada. E quando eu vi ela falando, aí acabou a dúvida, né? Eu vi que não sabia nada mesmo, né? E eu via, nossa, a aula do Marcial, a didática que ele tinha de pegar uma coisa. Eu lembro que a primeira aula que eu tive com ele foi complexo articular do ombro, uma coisa complexo, né? Mas ele colocava de maneira tão simples. Eu peguei aquilo lá. Tá? O Zezé, eu lembro da aula que ele deu de 17 tem a primeira costela. No começo da aula, eu lembro que ele falava, nossa, ele falava das relações anatômicas. Daquele pedaço, ele ficou quase meio período falando só das relações clínicas anatômicas. Então, esses três, tá? São, assim, todos, né, tiveram, assim, mas alguns, assim, nossa, e eles que forma que eu me embaso, né? São os guias para mim dentro da escola. Mas eu tive todas essas influências. Esses são dentro da escola, são os três assim. E todos, né? Pessoal, vocês estão aí também. Professor Matheus, todo lugar que eu vou dar aula, eu falei isso no congresso também. Os alunos falam: nossa, você faz uma pergunta, ele não te deixa sem uma resposta sobre nutrição. Vai falar de nutrição, ninguém sai sem resposta. Tá? O professor Ellington, todo mundo fala, nossa, como é que ele sabe de nervo? Tanto de nervo assim, tá? Tem a questão do tamanho da cabeça, que cabe bastante, mas tem o conhecimento grande de nervo, tá? O professor Adalberto fala, nossa, quando ele coloca a mão assim, a paciência que ele tem, a didática impressionante, assim, só de estar perto ali, já transmite. E o professor Guilherme, eu sempre, toda vez eu falo, na primeira aula dele, tá? Ele foi tirar, essa eu não esqueço, ele foi tirar uma dúvida de lombar, na primeira aula que ele foi dar, ele foi tirar uma dúvida e me deu uma aula. Eu falei, peraí, professor, você foi tirar uma dúvida e foi falando coisas que eu nem sabia. Então, na primeira aula dele, já sabia mais de lombar do que eu. Então, ali também, eu citei o Zezé, o Marcial, a Norma, mas todo mundo, tá? Se eu pegar ali, eu vou pegando de todo mundo ali, tá? Se eu pegar todo mundo da escola, eu vou ter coisas que eu vou ter, nossa, isso daqui eu vou trazendo para mim e tentar ir copiando, né? De vocês. Então, todos que estão aí, pô, meu amigo Damião aí, toda vez que você vai lá pro Rio, todo mundo elogiando o cuidado que ele tem com a turma, tá? Então, se for falar de todo mundo aqui, eu tô falando, estão aparecendo aqui na tela, né? Eu ficaria aqui até amanhã falando, tá? Mas colocando ali os principais, né, Adalberto? Falei demais já. Tá, obrigado, Adalberto, pela pergunta. Muito obrigado. Professor Guilherme, sua pergunta. Vamos lá. Então, continuando nesse aspecto profissional, né? Eu percebo, é o meu ponto de vista, aí você complementa depois, que a osteopatia, ela marca muito a gente, né? Então,
Eu olho para os meus amigos, às vezes médicos, advogados, parece que a profissão não influencia tanto a vida pessoal quanto a nossa influencia. Não sei se é uma presunção, enfim, mas é o que eu sinto. E isso é muito importante, né? Porque vai moldar o nosso meio de agir, tudo isso. E a gente tem uma preocupação em manter isso muito forte, né? Então, a partir disso, eu queria saber duas coisas de você. Primeiro, quais são as suas ações que você faz todos os dias, enfim, nas aulas, no consultório, que você acha que mais contribui para a profissão, para o fortalecimento da profissão, para que a gente possa passar algo importante para a próxima geração. E eu queria colocar outra, que é uma coisa que eu escutei essa semana também, de um profissional de outra área, de um grande profissional da outra área, perguntaram para ele o seguinte, se ele pudesse... A pergunta era, né, se ele pudesse colocar um outdoor onde todos os profissionais da área dele tivessem acesso, o que ele escreveria? Aí eu vou mudar um pouquinho, né? Se você pudesse mandar um WhatsApp para todos os osteopatas do mundo, dos Estados Unidos, do Japão, da Europa, que eles fossem receber algo do Oguido, o que você mandaria para eles? Guilherme, Duas. uau, cara, pergunta. Obrigado de novo. Eu vou começar pela última. Uma mensagem, isso daí não tem dúvida do que eu mandaria. Muito simples, tá? Simples, porém não menos importante. Mandaria para todos os osteopatas, mas mandaria para todos, na verdade, todo mundo, no mundo. Tá? Se tiver alguém fora também. Uma frase muito simples, só. Ame o que faz. Ame o que faz. Só. Eu acho que às vezes o pessoal fala tem sucesso porque tem status, ou tem sucesso porque eu ganho bem, tá? É muito relativa a palavra sucesso, mas sucesso é quando você, tá? Faz o que ama. Você vai trabalhar e você não sabe se está trabalhando ou se está descansando. Você vai trabalhar, mas não sabe se é trabalho ou se é lazer. Você fala, vou dar uma descansada aqui. Aí você pega um livro para estudar. Está atendendo o paciente, fala, nossa, cada paciente ali, você sente, nossa, como que eu sentia. É uma aula que você tem com aquele paciente. Tá? Então, uma mensagem que eu mandaria, não só para os osteopatas, mas para todo mundo, ame o que faz. Eu vou fazer osteopatia porque falaram que isso é bom, ganha dinheiro, tem status, tá? Mas eu sempre quis vender água de coco na praia. Eu amo fazer água de coco vender água de coco na praia. O que é o sucesso, né? Você tá feliz. Para você estar feliz, tem que amar o que você faz. Então, faça o que você ama. E se você faz com amor, tá? Aquilo lá, você vai desenvolver de uma forma que você vai ter muito mais status, vai ter muito mais remuneração, que é uma consequência, tá, do que você faz com amor, tá? Isso é uma consequência que vem fazendo uma coisa muito mais simples do que uma coisa muito mais complexa e que a sociedade enxerga aquilo lá talvez como mais importante, que é errôneo. Não tem mais nada que é mais importante, né? O importante é o que você faz com aquilo que te traz satisfação, tá? Então essa essa frase, não tem o que, não tem outra. Faça o que for fazer, seja simples, complexo, tá? Se for sempre de acordo com seus conceitos familiares, se isso não for te prejudicar ninguém, tá? For ajudar as pessoas, tá? Faça o que você faz com amor, tá? Porque daí dificilmente alguém fala assim, eu faço osteopatia, tá? É difícil você fazer osteopatia sem ser osteopata, porque ela tem que vir daqui de dentro, tá? É difícil você ser um osteopata só fazendo um curso, assistindo aula, tá? Você tem que se dedicar, você tem que estudar, você tem que tocar, sentir, você vai errar, tá? Você vai ter dúvida se aquilo que você está sentindo na sua mão é real mesmo, tá?
Então, a dedicação é muito grande. Então, dificilmente você fala, eu faço, tá? Para você fazer, tá? Então, você tem que ser. E para você ser, tem que ter muito amor naquilo lá que você faz, tá? Então, se for um outdoor, né? Um WhatsApp para todo mundo, faça o que faça o que você ama, busque algo que você ama fazer e vai se tornar muito natural, tá? Você vai fazer, você não sabe se está trabalhando, tá? E aí o sucesso vai vir, tá? O sucesso vem porque você faz aquilo não é penoso, tá? E por consequência do seu sucesso vai vir o retorno financeiro, o reconhecimento, tá? Então tem até a gente conversa muito com todos os pacientes que vêm, né? Todo paciente que eu atendo é uma aula que eu tenho sobre a área da pessoa ou sobre a vida, né? E uma vez um colega, um grande amigo meu, sim, ele é médico, ele falou assim, Márcio, a gente não tem que ser só feliz no final de semana que a gente vai descansar. A gente tem que ser feliz no dia a dia, tá? No que a gente faz no dia a dia, tá? E ele falou isso, nossa, é uma frase muito simples, né? E aí, em uma outra conclusão que eu cheguei, até o pessoal brinca, né? Fala assim, ó, a gente tem só uma vida. Até eu falei para uma colega da clínica, falei, nossa, com a Amanda, falei, ó, Amanda, cheguei a uma conclusão, a gente só tem uma vida. Daí ela falou assim, nossa, Márcia, você chegou a essa conclusão, que parabéns, né? Mas o que eu quis dizer é que a gente tem uma vida para fazer o que a gente gosta, tá? Que a gente e não é, nossa, eu vou ser feliz só sábado, você ser feliz só no final de ano, quando eu vou viajar, mas no que a gente faz, tá? No nosso dia a dia, quando a gente acorda, tá? E, lógico, a gente tem que ter as responsabilidades, né? Não é por causa disso que você vai falar assim, vou chutar o balde, vou fazer, tá? Não vai usar essa fala aí para chutar o balde também, mas tem que ter as responsabilidades, mas buscar algo que te traz satisfação, tá? E que isso possa ajudar as pessoas, né? E não vá contrário à sua base familiar. Acho que é essa pergunta que você falou, se pudesse pôr no outdoor, você falou uma A primeira... segunda era sobre as ações que você faz todo dia para deixar a osteopatia maior ou melhor, sim, enfim. sim. Mas eu acho que é isso Sim. também, né? Sim, né? Acho que eu tento, quando eu vou dar eu acho que toda o que a gente faz, né, no consultório, eles falam assim, a gente tem que, de novo, né, tudo remete à base, né, familiar. Tudo que a gente faz no consultório com um paciente, não é só aquele momento aquele paciente, tá? O que a gente faz naquele paciente, tá? Ele vai gerar aquela impressão sobre o que é a osteopatia, tá? E ele vai propagar isso para naquele... Quando você atende o paciente, você não tem acesso só a ele, você tem acesso ao meio social dele, ao meio familiar. Tá? Então, a responsabilidade que você tem que ter na hora de abordar aquele paciente é enorme, tá? Porque é o nome não é só o seu nome, é o nome, é o seu sobrenome, tá? É o nome da osteopatia a cada atendimento que você faz que ele vai estar divulgando, tá? E extremamente importante, tá? E quando eu vou dar uma aula, você vai dar uma aula para formar, né, osteopatas, não só informar, mas formar osteopatas, e eles vão propagar isso numa progressão geométrica. Então, quando eu vou atender, quando eu vou dar uma aula, eu tento dar o máximo assim, dentro do meu limite, né, possível, tá? Não sei se vai ser o melhor, tá? Mas é o meu melhor que eu posso dar naquele momento, num atendimento e numa aula, tá? E tento passar o máximo com a maior clareza possível para os alunos. E aí eu passo para os alunos e eles têm que pegar isso e tentar desenvolver, somando com todos os professores que vêm, mas é uma responsabilidade muito grande. Tentar, a cada ação, tá? Não é porque a gente é professor, mas como clínico, a cada ação nossa é importante, tá? Não sei se deu para... Obrigado. Pergunta? É isso. Obrigado. Obrigado, Gui. Sua pergunta? Márcio, eu falo que assim, a gente sempre tem alguns casos, né, que
nos marcam, né? E eu queria saber na sua vida profissional se você tem um caso que te marcou muito, entendeu? Não sei, talvez pela dificuldade, ou talvez pelo resultado, mas alguma coisa que te marcou muito. Nossa, casos que marcam praticamente toda semana tem um outro que a gente impressiona. Nossa, tem vários assim, né? Nossa, bastante caso. Tem um, então, ó, pegar um talvez um pouco mais recente. Teve um paciente que veio. Nossa, tô pensando quase contar agora. Tem um paciente que veio aqui com uma alergia muito, tinha psoríase, mas tinha uma reação cutânea assim, nossa, bem acentuada, né? E o paciente veio e pedi para ver, né, como é que estava a questão alérgica, assim, formando uma crosta, assim, realmente bem densa mesmo, né? E falou o paciente sentou, né? Eu perguntei, como é que tá? Tem algum desconforto? O que tá sentindo? Falou, não tem dor nenhuma, só tem essa alergia aqui, né? E quando eu vi assim, até fiquei, nossa, né? Bem acentuado mesmo, tá? As reações cutâneas. E falei, vamos atender, né? E, seguindo os parâmetros que o corpo me mostrou, atendi o paciente. Tá? Esse paciente voltou depois de 3 semanas. Tem aqueles casos que você olha assim, nossa, isso vai ser meio difícil, hein? Você atende, mas sempre tenta deixar a cabeça livre, né? Porque o corpo ele é fantástico. Então, atendi esse paciente e depois de 3 semanas ele voltou. Daí eu pensando, acho que não sei se vai mudar muito, né? Porque do jeito que tava, né? Ele veio, sentou, eu perguntei, e aí, como é que tá, né? Ele falou, sumiu. Falou assim. Daí eu, sumiu? Ele falou, sumiu. Daí ele pegou, tirou a camiseta, mostrou. Assim, do que tava, não tinha nada, assim, na pele. Aí, lógico, né? Por dentro, eu fiquei, nossa, né? Fiquei até impressionado. Né? Lógico que na hora, né? Você faz cara de conhecimento e tranquilidade, né? E você fala, sim, tinha uma previsão que ia sumir mesmo, né? Mas, assim, por dentro, eu até fiquei, nossa senhora, como é que... Então, quando nas aulas, né? Os alunos perguntam muito sobre prognóstico, né, como é que evolui, né? Então, eu falo assim, a gente surpreende muito, tá? Praticamente toda semana, tá? Tem casos assim que você fala, nossa senhora, você fala que vai ser difícil e o resultado, assim como esse, né? Nossa, a gente surpreende. O corpo ele é fantástico, tá? E o paciente me pergunta sobre o prognóstico, né? A gente fala, tem que esperar agora como é que o corpo vai estar se reorganizando, né? Mas tive vários assim com, nossa, sinusites, pacientes com dismenorreias, né? Ia ser um dos temas do DO que eu ia fazer. Teve uma senhorinha, nossa, que veio com uma dor muito aguda e como a senhora, né? Já outras comorbidades, não podia usar técnicas muito fortes, então praticamente usei técnicas de membranas, liberei o tubo dural. E depois eu pedi para voltar na próxima semana, né? Porque ela estava com muita dor, claudicando, praticamente arrastando a perna, vinha o filho junto, ela veio andando sem nada de dor. Né? Aí, pelo quadro doloroso e pela idade, né? Eu fiquei surpreso, né? Eu falei, tô bem, né? Sim. Por dentro estava comemorando assim, mas tinha que disfarçar um pouco na hora, né? Então, nesse caso assim que a gente surpreende, se a gente não deixar a cabeça livre, né? E para onde o corpo tá mostrando, né? Com conhecimento de anatomia e fisiologia biomecânica também tratar a região, a gente surpreende. Eu tenho certeza que todo mundo aí tem tem os casos aí que a gente surpreende, mas esses aí foram alguns, né? Acho que é isso, Matheus. Ficou meio amplo, né, a resposta, mas... Não, mas tá ótimo. Muito bom. Professor Elton, sua pergunta, por favor, para o Márcio Guido. Então, Márcio, você falou de várias coisas e uma que me marcou bastante aqui, você falou de amor, tá? E a gente percebe muito isso em você. Eu queria saber quando que foi o início desse amor com a osteopatia, tá? Quando que foi? Quando você decidiu fazer a osteopatia? O que te motivou e o que te motiva até hoje
tá, a trabalhar com a osteopatia. Queria saber um pouquinho dessa história de amor aí com ela. Ô, meu amigo Elton, boa pergunta. Vamos lá, o primeiro contato que eu tive com a osteopatia foi no estágio ali da UEL, né, da fisioterapia, no último da fisioterapia lá no HU, no estágio da ortopedia. Tá? Esse caso eu não esqueço. Tinha uma paciente com uma dor lombar, sempre conto isso nas aulas, né, de estrutural. Então eu vinha paciente com uma dor lombar, claudicando, expressão de dor, muita dor, né? E estava fazendo as técnicas que eu tinha na época, né? Usava eletro, usava até os calorzinhos lá, né? E até pensei em passar parafina lá na época, na lombar da paciente. Mas a paciente vinha claudicando, sem muita melhora, né? E estagiário, né, da ortopedia, falei, poxa, antes que a professora venha e me pergunte, eu vou chamar ela, né, professora, né? E chamei a professora, tá? Quem supervisionava ali era a professora Cristiane, também osteopata. E ela veio, falei, professora, ela vem, né? Falei, professora, tô com uma paciente, tá com muita dor lombar, tô tratando, não tô conseguindo melhora. E ela falou, Márcio, vamos lá ver essa paciente junto. Ela pediu o paciente ficar em decúbito ventral, palpou a região sacroiliaca, né? E ela falou assim, Márcio, é muito simples, é um bloqueio de sacro, né? Então, imagina você, estudante, último ano da faculdade, estagiário, o mais importante que tem que fazer é cara de conhecimento e fazer de conta que você sabia que o sacro movimentava, né? Nesse momento, a professora avaliou, palpou a paciente e manipulou ali aquela paciente. Na hora deu aquela cavitação, né? Deu aquele estalido, tá? E na hora que deu aquele estalido, eu pensei, nossa, fraturou a coluna da mulher, né? Da paciente. E na hora a paciente já levantou, começou a fazer movimentos da lombar, do quadril. Falou, não tô sentindo mais a dor. Daí foi o primeiro contato que eu tive com a osteopatia. Eu já fiquei impressionado. Falei, nossa, eu tô ali 3, 4 semanas me matando e ela com 2 minutinhos, uma técnica. Tá? Aí o paciente foi embora, voltou. Na hora que ela voltou, já voltou sem expressão de dor, sem claudicar. Esse foi o primeiro contato que eu tive com a osteopatia. Eu fiquei impressionado. Tá? Depois que eu formei, já fui fazer minha formação no IDOT, né? E a primeira aula que eu tive foi com a professora Norma. Na hora que eu vi ela falando, ali eu pensei, não quero saber mais de nada. Eu quero fazer esse negócio aí. Ali foi o que... Então, o primeiro contato foi ali no estágio, né? Da graduação. E depois, quando eu tive um modo de introdução ali, e vi a professora Norma falando, eu falei, nossa senhora, é isso que eu quero. E depois, a cada aula que vinha, os professores falavam, você via, não era só exposição de conteúdo, mas você via no olho, o jeito que brilhava o olho quando cada um falava. Nossa, aquilo lá ia me alimentando e falei, nossa, e é isso que me deu essa motivação inicial. Né? Acho que qual que foi essa pergunta, né, Elton? Como é que motivou, né, inicialmente? Isso, na verdade, assim, a sua história dentro da osteopatia. Qual que foi o primeiro contato e o que te motiva até hoje? E até hoje, isso. Até hoje, o que motiva é, lógico, como o Matheus falou, né, os pacientes que te surpreendem, isso aí acho que até vai me surpreender sempre, porque a gente não trata um sintoma, né, trata o corpo do paciente, tá? Tratando o corpo do paciente tem respostas que você nem imagina, tá? E às vezes até pensa, nossa, será que fui eu que ajudei mesmo, né? A gente só ajuda, lógico. E isso motiva demais, tá? E o que motiva também a estar estudando é que depois que a gente vê que a gente pode intervir a importância de cada estrutura anatômica, isso motiva demais a estar estudando. Não estudar para decorar, mas a aplicação de entender a localização daquela estrutura, tá? E cada vez que você estuda, eu sempre falo, né? Você termina de ler um livro, te abre um leque para mais 2, 3 livros, tá? E isso vai me motivando mais ainda, tá? Tinha uma época que eu ficava desesperado para tentar ler tudo, tá? Hoje estou mais tranquilo, eu vou tentando ler por partes, mas cada vez que eu
você vai estudando, fazendo mais cursos, conversando com colegas, você vê que o universo é infinito, tá? E aí nunca tem fim, tá? E quanto mais conhecimento, tá? Mais a prática, a percepção você vai aumentando, mais coisas você vai vendo no consultório, tá? Mais experiência você leva para a aula, mais motivação para estar estudando, tá? Isso só vai aumentando. Se a gente pudesse viver aí uns 300 anos, seria fantástico, né? Continuar evoluindo uns 300 anos de idade, tá? Mas é isso que motiva, cara. E cada vez que você motiva, você vai buscar mais e vai te motivar mais ainda. Não tem fim. Obrigado pela pergunta. Eu que agradeço, professor. Muito bom. Mais esse bloco para a gente conhecer um pouco melhor sobre a vida aí profissional do professor Márcio Guido. E com isso a gente chega ao final do segundo bloco dessa nossa entrevista. Daqui a pouquinho estamos de volta. O IDOT Entrevista está de volta com o professor CI, Márcio Guido. Professor, nesse bloco eu queria saber quais são seus principais objetivos para o futuro. Olá, Fábio. O objetivo, profissional aqui pro futuro é de, primeiramente, tirar o título de DO, né? Que já tá encaminhado. Retirando o título de DO, alguns livros, tentaria fazer as leituras, né, de a literatura pendente, que sempre vai ter. E o outro objetivo é de também estar mudando um pouquinho o curso que eu dou de palpatória, anatomia palpatória, colocar mais conteúdo e aprofundar para mais estruturas a palpar. Tá? Hoje já falta um pouco de tempo, né, no curso, mas a intenção é ou aumentar um pouco, ou quebrar em duas partes, e aumentar esse conteúdo aí, e talvez direcionar, estou estudando ainda, né, direcionar um pouco mais para o público da osteopatia, para direcionar um pouco mais, tá? Aprofundar aí no curso. A princípio, a previsão é essa. Muito bom. E quando é que sai seu livro de anatomia palpatória? Opa! Esse também é um projeto, tá? Aí, para sair o livro, eu queria antes, porque tem alguns livros de referência para palpatória, né? Mas eu queria pegar todos os outros, juntar isso com o conteúdo teórico, né? Que tem também de outros livros, e queria fazer alguns outros cursos de dissecção também, para aprofundar. Eu sei que tem algumas estruturas que a gente, dentro da osteopatia, a gente palpa, mas não tem referências nem livros de anatomia palpatória. E a intenção era colocar montar um livro, né? Vai demorar um pouco, tá? Só para não gerar ansiedade. Pegar um livro direcionado para anatomia palpatória para osteopatas, que pegasse do conteúdo básico anatômico, o conteúdo de osteopatia, tá? E também a intenção era pegar também livros fora da parte de palpatória e fora da parte de osteopatia, mas livros médicos também, para confrontar também com a parte médica, como é que eles fazem essa parte médica e odontológica também. Tá? A intenção era confrontar esses três e aí criar um conteúdo. Tá? E não só palpar, né, assim como a gente fala no curso, mas palpar e quais são os testes diferenciais para te confirmar que aquela é a estrutura mesmo e qual a funcionalidade, né, que tem aquela estrutura, qual o movimento que tensiona, relaxa, tá, estira, vai para frente, para trás, os movimentos, né? Então seria esse conteúdo. Vai demorar. O projeto que eu tenho
né, seria esse, né? Mas para juntar todo esse conteúdo vai mais um tempinho. Mas primeiro eu gostaria de tirar a titulação de DO primeiro e depois juntar esse conteúdo teórico, alguns cursos que me embasam e depois escrever o livro. Tá? Tem essa projeção aí. Tá? Obrigado, Fábio, pela pergunta. Eu que agradeço. Com certeza estamos ansiosos aí para que... Você já falou que não é nada para agora, mas estamos ansiosos aí por essa obra aí que com certeza vai acrescentar muito para a carreira e para a formação do osteopata. Bom, professor, a partir de agora, eu quero te convidar para o momento Papo Reto. Eu farei uma pergunta ou apenas deixarei um tema no ar e o seu desafio é responder em apenas uma palavra ou, no máximo, em uma frase curta. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Começando, ser professor. Paixão. Ser premiado por isso. Gratidão. Ser premiado várias vezes por isso. Gratidão várias vezes. O que a osteopatia trouxe de melhor para você? Nossa, tanta coisa. Satisfação profissional. E DOT? Mudança em tudo, na minha vida. O que você faz no seu tempo livre? Meu tempo livre, com a família, estudando. Um livro? Um livro. Moore. Uma referência profissional? Referência profissional? Professora Norma. Zezé e Marcial. Uma 3, referência... né? Não tem como. Não tem problema. Uma referência pessoal? Minha mãe. Meu avô. Ser osteopata é? Amar o que faz. Uma frase que te marcou? Uma frase. Seja feliz todos os dias, não só alguns dias ou algum período. Agradeça. Família. Desculpa. Tá. Família? Família. Tudo. Base. É a base. Muito obrigado. Professor Márcio, muito obrigado mesmo pela sua presença. Foi um grande prazer conhecer um pouco mais das suas ideias, da sua história, do seu trabalho. Agora eu gostaria de convidá-lo para as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer, né, novamente a todos aqui. Nossa, foram perguntas bem bacanas aí. Agradecer a escola, né, a todos. Agradeço a todos os professores que eu tive da escola, da graduação, todos, até o professor do prezinho, tá? As pessoas que passaram na minha vida, todos. Eu acho que agradeço também, como eu falei no congresso, né? Quando eu vejo a gente ficar reflexivo, e eu vejo tudo que aconteceu até hoje foi pelos caminhos que fui tomando na vida, alguns caminhos tranquilos, alguns caminhos foram difíceis, né? Mas eu vejo que todo caminho me trouxe para o que eu sou hoje, na minha família, a esposa que eu tenho, para os filhos, para a profissão, tá? Que eu amo, tá? E tudo isso aconteceu, lógico, tem todo o nosso, cada um tem o esforço, né, pessoal de cada um, da família, dos pais, mas tudo isso acontece porque Deus permitiu, né? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Então, agradeço a todos, mas principalmente agradeço a Deus, tá? Pela minha vida que eu tenho. Tá? E acho que é isso. Agradecendo a
a Deus aí já agradeço a tudo que aconteceu, a todas as situações difíceis, ou tranquilas ou boas que aconteceram na minha vida que me trouxeram até aqui hoje. E acho que é isso. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado. Agradeço igualmente a participação de todos os professores e os convido também para as suas considerações finais. Vamos começar com o professor Adalberto. Professor, muito obrigado pela sua presença. Suas considerações finais. Obrigado, Fábio, professor Márcio e todos os amigos aqui. Eu queria dizer, Márcio, que a pessoa que inspira, tem muitas pessoas que inspiram os outros pelo que fazem, e você inspira as pessoas pelo que você faz. Só que acho que mais do que isso, cara, você inspira pelo que você é. Eu nunca te vi falar uma só frase que poderia, de alguma maneira, machucar ou incomodar uma outra pessoa. Você só fala aquilo que pelo contrário, né? Tua característica é de ser leve, de fazer sorrir. Então, cara, você me inspira a cada dia e aqui eu entendi que o seu segredo do sucesso é exatamente esse, cara, é simplesmente ser. É valorizar a sua base e outra coisa que você vive como se não existisse competição. Você vive a vida como de verdade ela é, não é uma competição. Você simplesmente se empenha em fazer o seu trabalho da melhor maneira e é impossível você não colher fruto, cara. Tipo, eu não posso nem imaginar onde você vai chegar. E só vou pedir para você reservar um livro aí para mim. Foi um prazer estar aqui, viu, cara? Uma honra. Arrepiei aqui, Adalberto. Obrigado, cara. Nossa, obrigado. Muito obrigado. Professor Guilherme Luquezzi, muito obrigado pela sua participação e as suas considerações finais, por favor. Fábio, obrigado. Obrigado aos amigos também. Queria falar pro Márcio especialmente que fiquei muito feliz mesmo quando o Alexandre me contactou, que você queria que eu participasse, eu fiquei bem feliz mesmo. Obrigado, viu? Queria agradecer ao staff, né, todo pela plataforma, por tudo isso, para possibilitar esse encontro que foi bem interessante. E o Adalberto, ele resume bem, né? Eu queria usar uma palavra só mais para complementar o professor Márcio Guido, é simplicidade, né? Ele é um cara que quando ele está falando, todo mundo fica de boca aberta e não é porque ele está falando palavra bonita ou palavra diferente, é porque ele transmite o que está dentro dele mesmo, né? Então eu acho que complementa bem o que o Adalberto falou e a gente tem referências e tem mestres, né? Você é um grande mestre, acho que você nos direciona os alunos e eu também quero um livro autografado aí quando sair. Ok? Obrigado a todo mundo. Obrigado. Obrigado, Gui. Obrigado. Muito obrigado, professor. Queria agradecer também ao professor Hélito Vinhotti. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e suas considerações finais. Obrigado, Fábio. Me senti honrado quando eu recebi o convite, né? O Márcio me ligou e eu acho que o Adalberto resumiu ele muito bem. Eu acho que o amor e a dedicação que ele tem, não só pelo IDOT, não só pela osteopatia, mas com todos que estão presentes ali, é fundamental para o crescimento dele. E isso fez, principalmente no começo, eu sempre, né, falo isso para ele, que ele teve uma influência muito grande dentro da minha formação e da minha introdução dentro do IDOT. E nada mais do que amor e dedicação, porque a todo momento a gente precisa de alguma informaçãozinha dele de anatomia ou de biomecânica, e ele está sempre disposto a poder ajudar a gente e dar uma palavra amiga aí. Então eu me sinto honrado a estar do lado dele aí. E quando ele fala da minha cabecinha, eu fico quieto porque ele tem propriedade para falar disso, viu, Fábio? É uma honra estar do seu lado aí e ao lado de todos vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado, Denis. Obrigado, Denis. Deixou pro finalzinho, né? Obrigadão, né? Obrigadão. Muito bom. Não podia deixar passar, viu, Márcio? Sabia que tinha até o final ainda para você comentar. Obrigado. Muito bom. Professor Hélito, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Professor Matheus, gostaria de agradecer também a sua presença, sua participação e as suas considerações finais. Eu que agradeço aí a oportunidade de passar com todos esses momentos aí agradáveis e
poder conhecer um pouco mais do Márcio, apesar de que eu já conheço até mais do que eu queria, mas o Márcio é um cara fenomenal. Eu falo que não existe depressão do lado do Marcinho, né? Ele é engraçado o tempo inteiro, é muito bom estar do lado dele. E tenho um apreço especial e um agradecimento muito grande para ele. Ele foi meu monitor quando eu comecei na osteopatia, né? Então, muito do que eu pude aprender foi com ele. E exatamente por essa didática diferenciada, né? Que a gente... eu, pelo menos, assim, a minha prática de professor, eu sei que eu estou a anos-luz de distância para tentar chegar perto de alguma coisa do que ele faz, mas é uma pessoa que eu me espelho muito em tentar chegar pelo menos perto para melhorar as minhas aulas. Então, é um cara que eu me espelho muito, tenho muita admiração por ele. E é isso, queria agradecer novamente ao IDOT e ao próprio Márcio por ter me chamado aí para a entrevista. Agradecer toda aí a produção, tá bom? E obrigado. Obrigado, Matheus. Eu agradeço, cara. Ixi, imagina, quando eu estava te monitorando aí, pegando a sua mão para te ajudar a subir, te projetei lá para cima, já subiu mais do que eu, imagina, tá? E precisar aí, tamo aí, tá? É uma honra. Muito bom. Muito bom. E quebrando um pouquinho do protocolo normal aqui desse programa de entrevistas, também queria deixar aqui um relato que envolve o professor Márcio Guido. Eu tive a oportunidade de participar da primeira turma da Clínica Escola, onde o professor Márcio Guido também fez parte. E uma dúvida que eu tive sobre uma questão anatômica, lembro muito bem até hoje, que foi relacionada à articulação temporomandibular. Para quem já foi à Clínica Escola, sabe que tem uma parede inteira que o professor pode escrever. E foi na hora do almoço, isso. Assim, a gente foi liberado para o almoço, eu fiz uma pergunta bem simples e o professor Márcio Guido me puxou para o quadro e começou a explicar. Daqui a pouco, o quadro, a parede toda estava tomada de informações, de desenhos, de esquemas, e quando eu olho para trás, está todo mundo ali. A maioria das pessoas não foram almoçar para escutar o professor Márcio Guido falar sobre um pequeno exemplo, uma dúvida que eu tinha naquele momento, e ele deu uma aula e as pessoas deixaram de almoçar, e para eu deixar de almoçar é porque a coisa tinha que ser muito importante. Então, queria agradecer muito por toda essa disponibilidade de você ensinar com gosto, como todo mundo falou aqui, o professor Adalberto falou bem, quando a gente tem a identidade fortalecida, quando o seu ser é fortalecido, nada tira, tudo que se constrói em cima disso é inquebrável. Então, eu queria agradecer por isso, eu queria agradecer pela pessoa que você é, que tanto inspira as pessoas por onde você passa. Muito obrigado, professor. Poxa, obrigado, Fábio. Eu que agradeço aqui. Tá? Obrigado a todos aí, ao staff também, todo mundo aí que está... o pessoal não vê mais por trás, tem um monte de gente aí que está trabalhando aí duro, né? E obrigado, Fábio, por essa lembrança aí. Puxa, obrigado mesmo pelo carinho. Muito bom. E assim, nós chegamos ao fim desse programa. Agradecimentos especiais a você que esteve aqui conosco no canal do YouTube. Deixe o seu comentário, que eu quero saber o que você mais gostou desse programa. Um grande abraço e até o próximo IDOT Entrevista.